Jesus disse: "Em meu nome expulsarão demônios." Então, por que os discípulos falharam? Eles perguntaram em particular: "Por que não podemos nós expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Por causa da vossa incredulidade." Mais adiante, o Senhor gera uma aparente contradição ao dizer: "Essa casta só sai com jejum e oração." Então, qual é o verdadeiro problema? Incredulidade ou falta de jejum e oração? A resposta a essa pergunta revela o inimigo invisível que pode estar paralisando sua fé e bloqueando o poder de Deus em sua vida: a incredulidade. Em Mateus 17, verso 20, Jesus responde: "Por causa da vossa incredulidade." A palavra incredulidade aqui, no original, é apistia, que significa infidelidade, incredulidade, falta de fé, descrença. Esse texto sempre me deixava confuso, pois Jesus já havia dito: "Em meu nome expulsarão demônios." Então, que tipo de casta seria essa que o nome de Jesus não seria suficiente para expulsá-la? É como se o nome de Jesus tivesse que ser aliado a uma outra coisa para ter força o suficiente. Mas, sabendo que o nome de Jesus é sobre todo o nome, eu não conseguia entender. Até que recebi o entendimento que você vai aprender neste vídeo. E fique até o final do vídeo, porque vou deixar 2 dicas de livros sobre jejum e oração que tenho certeza que vão edificar sua fé e ajudá-lo a praticar o que vamos aprender aqui. O ponto central não é que o nome de Jesus fosse insuficiente, mas sim que a incredulidade neutralizava o exercício da autoridade que ele já havia dado. O jejum e a oração não são ingredientes extras para que o nome de Jesus funcione, e sim disciplinas espirituais que enfraquecem a carne, alinham nossa mente à vontade de Deus e fortalecem nossa fé. Em outras palavras, a casta que não sai sem jejum e oração não é a do demônio, mas a da incredulidade no coração humano. O inimigo externo só será resistido quando o inimigo interno for vencido. Isso mostra que o maior bloqueio para o mover de Deus não está do lado de fora, mas dentro de nós. Pense comigo. Se os demônios que enfrentamos forem muito fortes, então o nome de Jesus pode não ser suficiente. Sabemos que isso não é verdade. O nome de Jesus é absoluto, acima de todo principado, potestade, domínio ou poder. O que estava em jogo não era a força do inimigo, mas a resistência da incredulidade no coração dos discípulos. O nome de Jesus continua sendo todo-poderoso, mas a incredulidade funciona como um bloqueio interno, que impede a manifestação da fé. O jejum não acrescenta poder ao nome de Jesus, mas quebra o domínio da carne sobre nós. Ele cala a voz dos desejos, reduz o orgulho e enfraquece as distrações. Já a oração não fortalece Deus, mas nos fortalece em Deus. Ela renova a mente, enche o coração de confiança e abre os nossos olhos para enxergarmos o mundo pela perspectiva do céu. Essas 2 práticas juntas não tornam o nome de Jesus mais forte, mas nos tornam mais conscientes, convictos e ousados para exercitar a autoridade que já recebemos dele. Jesus explicou isso de forma brilhante quando disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." Note que ele não disse: "se orarem muito" ou "se jejuarem longos períodos." Ele disse: "se tiverdes fé." O ponto não é o tamanho da fé, mas a pureza dela. Fé sem mistura, sem incredulidade. Creio que esse é um dos textos mais incompreendidos do Novo Testamento. Muitos dizem que devemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas Jesus não disse isso. Ele disse: "como um grão de mostarda." Esse grão não tem utilidade alguma se não for plantado. Assim também a fé. Se tiverdes fé, direis. É necessário dizer, declarar. Isso equivale a plantar no reino espiritual. O grande inimigo aqui não é o diabo. Inclusive, a palavra demônio nesse trecho nem aparece nos originais. Algumas versões bíblicas a acrescentam por pensar que Jesus estava falando de casta de demônios, quando na verdade ele estava falando de casta de incredulidade escondida dentro de nós. Muitas vezes, olhamos para fora, achando que o problema é a resistência do inferno, quando na verdade é a resistência da nossa mente. A incredulidade se levanta como uma fortaleza invisível que bloqueia o agir de Deus em sua vida.
O exemplo de Pedro andando sobre as águas. A mesma pessoa, o mesmo mar, o mesmo Jesus diante dele. O que mudou? A fé de Pedro foi invadida pela dúvida. Enquanto olhava para Cristo, caminhava sobre o impossível. Quando olhou para o vento e as ondas, a incredulidade entrou e ele começou a afundar. Não foi a força do mar que mudou, mas o foco do coração. É por isso que essa história de Mateus 17 não é apenas sobre expulsar demônios, é sobre lidar com um inimigo invisível que habita dentro de nós. A incredulidade pode se disfarçar de lógica, de prudência, de medo, até de religiosidade. Mas no fim, ela sempre paralisa a fé. O jejum aliado à oração é o caminho que Jesus nos deu para arrancar essa raiz e liberar o poder de Deus que já está disponível. Como disse a pastora Valnice Milhomenes, jejum sem oração é apenas dieta. E eu creio cada vez mais nisso. E com este vídeo eu quero te incentivar a abraçar uma vida de jejum e oração. Não como um peso religioso, mas como caminho para que sua fé flua sem impedimentos. Separe pelo menos 2 dias da semana para jejuar e mantenha uma vida constante de oração. Quando a incredulidade cair, sua fé se tornará pura e o impossível começará a se tornar realidade diante dos seus olhos. E para te ajudar ainda mais nesse caminho, deixo 2 recomendações de livros que mencionei no começo do vídeo. O primeiro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavida, um indiano que se converteu ao cristianismo e foi preparado por Deus para uma cruzada evangelística na África. Ele fez vários jejuns de 40 dias. Nos primeiros, só água, e nos últimos, o Senhor permitiu que tomasse sucos. Uma leitura impactante que vai te inspirar na prática dessas disciplinas. O segundo é A Cultura do Jejum, de Luciano Subira, que alia a Bíblia em medicina, desmistificando muitos equívocos sobre o jejum. Quando faz mal? Vou desmaiar? Qual a frequência? Os links dos livros estarão na descrição deste vídeo.